Fala pessoal, nesse próximo vídeo aqui do FrontGram, a gente vai pegar o carrossel que a gente já desenvolveu, já está funcionando aqui, só que a gente vai transformar ele em um carrossel com um efeito, né? A gente vai ter todas as imagens e quando a gente passar de imagem, ela vai deslizar aqui para a tela, ao invés de só dar essa troca seca aqui, certo? Então, primeira coisa, você já deve estar acostumado, a gente vai pensar. Certo? O bom programador é aquele que pensa antes de sair fazendo as coisas, tá? Então, se você quiser ser um bom desenvolvedor, antes de sair fazendo as coisas, para um pouco, senta, pensa o que você vai fazer. Vai te ajudar bastante até para te economizar tempo. Você vai conseguir ir para o código com a mente muito mais clara, tá? Então, qual que é o efeito que a gente quer? O efeito que a gente quer é esse aqui, ó. A gente vai ter todas as imagens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem, vou copiar, vou criar uma cópia. Então vamos supor que eu tenho várias imagens no meu post, né? Aqui tem três. Eu quero exibir todas as imagens, só que as outras imagens vão estar escondidas, ou aqui desse lado, ou aqui desse quando a gente passar, né? E aí, quando eu trocar de imagem, clicando aqui na setinha ou na bolinha, o que a gente vai fazer vai ser pegar um elemento que a gente vai criar, que vai estar em volta de todas essas imagens, certo? Então, cada imagem tem o seu elemento, mas vai ter um que vai estar agrupando todas elas. A gente vai pegar esse elemento, quando trocou de imagem, esse elemento vai andar, certo? Até com efeito especial, ó. Clicou, ele foi para cá, certo? E aí o elemento que eu quero fica aqui no meio, os que estão para lá ficam para a esquerda e os outros para a direita. Então esse é o efeito que a gente quer. Então, para a gente conseguir ele, o primeiro efeito que a gente precisa é colocar as imagens uma do lado da outra. Então vamos lá para o nosso código. Eu vou tirar essa imagem aqui que eu estou exibindo e vou renderizar esse array aqui que eu já tinha feito para renderizar todas as imagens. E aí as imagens vão ficar exibindo, todas elas estão uma embaixo da outra. Eu preciso que elas fiquem uma do lado da outra. Então, para isso, eu vou criar uma div aqui chamada images. Essa div images é a div que vai se mexer, é ela que vai fazer esse efeito. Eu não quero mexer com a images container porque ela tem outras coisas dentro dela. Ela tem os dots, tem as setinhas. Então eu quero mexer só as imagens. Então por isso que eu criei essa div separada só para elas. Vou vir aqui no código, images. E aí esse image eu preciso que ele tenha um display flex. E aí ele deixa uma do lado da outra. Certo? Só que eu quero que elas passem. Aqui elas estão agrupando e ficando as duas visíveis na tela. Eu quero que elas tenham só uma e a outra esteja para fora. Como que eu faço isso? A gente já deixou aqui no post container uma regra de min width. Certo? Então o mínimo que o nosso post container tem é 500 pixels. A gente precisa que esse seja, na verdade, o máximo. Então eu vou trocar isso para max width. E aí sim, o meu post ele passa a ter 500 pixels e as imagens passam a ficar para fora dele, certo? Isso aqui chama overflow. Tudo que está saindo, ele está dando um overflow, certo? E aí eu coloco só um width 100% aqui, só para garantir que ele vai tentar chegar nos 500 pixels, certo? Então vamos passar isso aqui para o código, max width e o width 100%. Esse dual aqui, né, de max width com width, ele é muito útil quando você quer esse efeito de algo que expande, mas se limita a um tamanho, né? E aí quando você diminui a tela, quando você estiver vendo isso no celular, você não vai ter problema aí, porque ele vai diminuir. Ele nunca vai passar de 500, mas ele vai ficar menos do que 500. E agora eu quero esconder esse overflow. Como que eu escondo o overflow? Eu vou vir aqui no Images Container, overflow hidden. Pronto, escondi o overflow, senão eu podia ver ele aqui, né? E para aumentar o efeito, para a gente poder se ver de forma mais clara, eu vou repetir as imagens, né? Então eu tenho duas imagens, eu vou repetir elas. Então eu tenho a primeira, a segunda, depois a primeira de novo e a segunda de novo. E aí eu tenho quatro imagens, né? Então o efeito fica maior.
já tenho 4 dots aqui, ó, já estava dinâmico lá, né? Não está mais funcionando, porque eu não tirei aquela regra lá, mas os dots funcionam em conjunto aqui com o meu clique, certo? E agora a gente precisa fazer ele se mover. Como que a gente faz ele se mover? O que a gente quer mover, lembrando, é o images. Então eu vou mostrar aqui no próprio navegador qual que é a propriedade que a gente precisa mexer para você poder visualizar. A propriedade que a gente precisa mexer é o transform. Então sempre que você quer mexer no elemento, mudar a posição dele dessa forma, né, de uma forma dinâmica ali, que ele vai com algum efeito, você usa o transform. E o que a gente precisa mexer no caso é o translate x. Ou seja, a gente precisa mexer ele no eixo x, que é o eixo horizontal. Por enquanto, ó, eu vou deixar 0. E aí vocês vão ver, ó, se eu aumentar, vamos deixar 10 pixels, você vai ver que ele vai para a direita. Então, um valor x positivo leva ele para a direita e um x negativo leva ele para a esquerda. Certo? Então, ó, se eu deixar translate x menos 500 pixels, ele encaixa certinho aqui na minha segunda imagem. Por consequência, se eu quiser ir para a terceira, é menos 1000. Certo? Então é bom você ter isso em mente, porque a gente vai utilizar essa lógica na hora que a gente quiser ver ali o efeito acontecendo, né? Ó, ele vai estar dessa forma. Menos 500, opa, menos 1000 para menos 500, ele vai entrar o outro elemento na tela. Então ele vai fazer esse efeito de mudar. Só que se a gente mudar ele de uma vez, o que vai acontecer é que ele vai só, vai só piscar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Eu vou deixar isso aqui, ó, transform, translate x menos 500 pixels e vou alternar entre um e outro, ó. Você vai ver que ele não vai mudar nada, ele tá só piscando, né? Porque o código ele tem essa característica, ele funciona instantaneamente. Para a gente fazer ele aparecer de forma gradual, a gente precisa dar um transition para ele. A gente precisa que isso aconteça durante um tempo. Como que a gente faz o transition? A gente escolhe uma propriedade, no caso, a gente poderia usar all. Eu vou usar transform. Então eu quero pegar o transform e num período de 1 segundo eu vou fazer ele ter um efeito aqui de easy out. Para quem trabalha com animação, sabe como é que funciona esses eases, né? Não vou entrar em detalhe, mas ele faz essa curva de animação, ele não faz uma linha reta, ele primeiro acelera e depois diminui, né? Então, se eu mudar ele agora aqui, olha lá, agora sim ele tem esse efeito de transição. Então ele vem mais rápido e diminui. Se eu tirar o transition, ele acontece instantaneamente. Eu não vejo ele acontecendo. Embora ele esteja com o transition, eu estou fazendo ele acontecer durante 1 segundo. Então eu consigo ver isso acontecendo. 1 segundo é muito, tá? Eu vou deixar 0.2. 0.2 ficou pouco agora, né? Ficou muito rápido. Pronto, meio segundo parece bem agradável. Então agora eu preciso transformar isso em código. Como que eu vou transformar isso em código? Bom, primeiro eu vou passar as propriedades que eu preciso de CSS aqui para ele. O que eu preciso de CSS? Eu preciso do overflow hidden no images container. Overflow hidden, para ele esconder o que está passando. E no images, deixa eu jogar esse image aqui para dentro só para eu visualizar melhor. No images eu preciso do transition transform 0.5 segundos easy out. Beleza, e agora eu preciso aplicar de fato o transform. Só que o transform eu não vou fazer ele no CSS, eu vou fazer ele no JavaScript, no React. Porque ele vai ser um transform dinâmico. Certo? Eu preciso que ele calcule ali o index com o tamanho da imagem, tá? Então, mais uma vez, vamos pensar para você poder visualizar isso bem, ver o que está acontecendo, ver qual que é a lógica envolvida nisso. A gente viu lá que a nossa imagem tem 500 pixels. Ou seja, se eu quiser que a segunda imagem apareça, eu preciso dar um translate x de menos 500 pixels. Então ele vai mover 500 pixels
para entrar a outra imagem, que é o tamanho exato desse elemento aqui do post. Então a primeira coisa que a gente precisa é saber o tamanho desse post aqui. Como que a gente sabe o tamanho de um elemento, tá? Tem várias formas de fazer isso. No React ele tem uma forma um pouco complexa aqui, é um pouco esquisita, tá? Lembrando que eu estou medindo é o images container. Então eu vou passar para ele aqui um ref, que eu vou chamar de images container ref. Eu ainda não criei ele, vou criar ele aqui em cima. E aí a gente usa um custom hook aqui, que é o useRef. Esse useRef, ele vai pegar uma referência, tá? O ref é de referência. Então ele vai pegar uma referência do meu objeto aqui, do meu elemento, que no caso é o images container. E aí eu quero um state chamado images container width. Set images container width. Eu não sei qual que é o width dele, então eu preciso calcular. Ele pode ser que tenha 500, mas pode ser que ele tenha menos, se eu tiver uma tela menor. Se eu tiver uma tela menor, olha lá, ele está com 244. Numa tela grande, ele está com 498, né? Ele não está nem com 500. Então, quer dizer, eu preciso calcular isso dinâmico ali. Então, eu vou fazer aqui um useEffect. E esse useEffect vai ter o ref do meu images container. Ou seja, sempre que o meu ref atualizar, ele vai executar aqui o meu effect. Eu não vou entrar muito em detalhe no useEffect, a gente vai ter outras aulas aí para explicar o useEffect, tá? Explicar o useRef também separado. Aqui o foco desse vídeo, a gente já falou que é o state, né? Então eu estou criando um outro state aqui. Se eu tiver um images container ref current, o current é o elemento em si. Eu vou dar um console log para a gente inspecionar ele e poder trabalhar com ele. Vocês verem lá o que, que é esse elemento. Então, olha, ele me deu um console aqui. Deixa eu até botar ele num objeto para ficar mais fácil ver quem ele é. Então, tá lá o meu current, é essa div images container. Então, eu tenho uma referência à própria div, ao próprio elemento em si. E aí eu consigo trabalhar com ele. Se eu vier aqui no console, quando ele estiver habilitado... Opa, cadê meu console? Achou o console. Certo? Se eu vier aqui no console, selecionado aqui o images container, eu tenho acesso aqui, ó, ele me dá aqui essa variável cifrão 0. Então, se eu vier no console digitar cifrão 0, eu tenho acesso ao que está selecionado aqui. Você vai ver que se eu trocar aqui, ó, ele troca aqui também. Certo? Então, eu vou pegar o images container, que é o cifrão 0, e aí eu tenho como calcular o tamanho dele, que é o client width. Então, client width é o tamanho do meu elemento. Você viu que ele me deu 498? É exatamente o tamanho dele ali. Então, é dessa forma que eu sei o tamanho de um elemento. Ele tem outras coisas, tem o offset width, ele tem o scroll width, tá? Não vou entrar em detalhes do que cada um deles é. O client width e o offset width estão vendo que eles são iguais muitas vezes, tá? Podem ser diferentes. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente quer aqui o client width. Então, se eu tiver o current, eu vou dar um set images container width para esse cara aqui, ponto client width. E aí, o meu images container width, eu dou um console log nele aqui, para a gente ver se a gente conseguiu pegar o valor dele. E tá lá, conseguimos, 498. Certo? Então, qual que é a lógica que a gente precisa aqui agora? Agora, direto aqui no Images, a gente vai adicionar um Styles para ele. Não dá para fazer esse CSS porque a gente não tem como acessar no CSS essa variável que a gente pegou ali. A gente vai pegar aqui o Style
Vamos passar um style para ele, que é o transform. E aí o transform a gente escreve com uma crase, porque a gente vai concatenar aqui os valores. Translate x. E o meu translate x, o que ele vai ser? Eu posso fazer uma lógica aqui, na verdade, né? Se o meu images container width, ele começa com 0, né? Então ele calcula, primeiro ele começa com 0, depois ele calcula. Quando ele está com 0, eu não quero dar transform nenhum. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu posso fazer matemática mesmo, né? Translate x, quanto de translate x eu quero? Vamos pensar aqui, né? Se eu estou no index 0, eu quero 0. Se eu estou no index 1, quero menos o tamanho dele. Então, a lógica que eu preciso aqui é menos o meu image container width vezes o index ativo. Eu acho que é isso, né? O active image index. Então, se eu tiver no index 1, ele vai multiplicar isso por 498, ou o número que ele achar, e vai deixar um menos aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Não funcionou. Vamos ver aqui por que não funcionou. Images translate x. Ele não está trocando aqui o translate x. Vamos dar um console log nessas duas variáveis para a gente ver o que está acontecendo. Vou dar um console log nesse cara, um console nesse e um console aqui no cálculo que eu estou fazendo, que é esse vezes esse. E vamos ver. Images container width 498, Active Image Index e o calc está 498. O meu cálculo está certo. Agora, por que ele não atualiza o valor? Vamos ver se eu jogar aqui um 498 logo de cara, se ele vai trocar o valor. Ele continua como 0. Realmente o meu cálculo está dando 0 em alguns momentos. Não, o cálculo está funcionando, tá? Só não sei por que ele não está trocando aqui. O React não está atualizando a tela, ó, 1494. Ah, eu já sei por quê. Faltou pixels. Se a gente não tem valor nenhum de pixels, ele não vai, né? Então, faltou eu colocar aqui que isso é pixels. E agora sim, ó. Tá? Esse processo de debug aí é um pouco complexo, tá? Mas a gente vai pegando a manha. Então tá lá, ó. Eu clico na setinha, ele troca. Eu clico na bolinha, ele troca. E posso trocar do primeiro para o último, posso fazer vários efeitos aqui. Vou limpar o meu código, tirar os console log. E tá lá o nosso carrossel com o efeito, tá? O último efeito aqui que a gente poderia fazer é o de arrastar, né? De você segurar e arrastar. Eu não tenho essa capacidade ainda. Mas ele já está funcionando de um jeito bem legal. A gente deixa essa funcionalidade, que é mais uma perfumaria, ali, a gente poderia dizer, né? Alguma coisa que deixa ele um pouco melhor, um pouco mais legal. A gente pode deixar mais para frente, depois que a gente tiver com a nossa aplicação com mais coisas, mais elaborada, a gente vem e adiciona esse detalhe aqui. Mas até lá já ficou bem legal aqui o efeito, gostei bastante. E aí você pode mexer na sua animação para você testar outros valores e vendo o que funciona. Certo? A gente passou aqui por bastante coisa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente que a gente vai responder. Entre lá no nosso Discord. Não é fácil realmente fazer essa lógica toda aqui. Existe algumas coisas que a gente poderia fazer para simplificar, criar algumas funções
componentizar isso aqui, né? Tá tudo jogado aqui, uma lógica em cima da outra. Idealmente a gente componentizaria isso aqui, mas por enquanto já ficou bem legal. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente que a gente tenta te ajudar a fazer esse efeito aí bem legal.